Oi gente, tudo bem? Eu vim gravar hoje para vocês mais um tutorial. Esse eu indico para vocês usarem no ano novo, que é os tons que eu uso são mais voltados para o prata. E no tutorial anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Eu fiz um look que ficaria mais legal também no Natal. Ele é mais douradinho. Eu vou começar usando o truquezinho do Durex. Ele vai ajudar bastante a gente a não deixar a sombra sair desse nosso cantinho e ficar muito borrada. E também na hora de fazer o delineador, vai ficar muito mais fácil. Eu vou colando conforme o término da minha sobrancelha. No cantinho dos cílios até o final da sobrancelha. Não tem erro. Isso nos dois lados. Como eu já disse, ele vai ajudar bastante na hora de aplicar o delineado e também as sombras. Eu vou pegar agora o quarteto da Dylos, eu também usei ele no outro tutorial. Ele é um quarteto para sobrancelha e vem 4 cores, uma para iluminar e as outras 2 para preencher. E também um fixador de sombras. Eu costumo usar a segunda sombra, que é um marrom mais claro, a outra eu acho que fica muito escuro para minha sobrancelha. Eu vou pegar esse pincelzinho do meu kit da Macrylan e ele é tem um topo mais retinho e eu acho que fica mais fácil de aplicar essa sombra na sobrancelha. E daí eu vou aplicando, só preenchendo as falhas que eu tenho, inclusive nesse finalzinho da minha sobrancelha eu tenho bastante falha, então eu foco um pouco aí e vou aplicando. Não aplico muito, somente mesmo para preencher esses buraquinhos que tem na nossa sobrancelha. Agora eu vou pegar o meu corretivo da MAC, esse que vocês estão vendo aí, e vou pegar um pincelzinho que é o F12 da Maria Margarida. Eu tenho usado muito ele para aplicar corretivo, eu tenho gostado bastante. E eu vou aplicar corretivo na minha pálpebra. Por quê? Dessa forma a gente vai conseguir criar uma base para a sombra e deixá-la mais pigmentada e também fazer com que ela dure mais. Você também pode usar um fixador, no caso, daí vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou também usar o fixador do quarteto da Dylos. Mas de início, para fazer uma base para sombra, eu costumo usar o corretivo. E eu vou aplicando até o cantinho da minha sobrancelha. Como a gente também, né, vai aplicar sombra depois de lá, então é legal também aplicar o corretivo. Agora eu vou pegar de volta o nosso quarteto e vou usar esse fixador que vem junto às outras sombras para aplicar na sobrancelha. Eu não costumo usá-lo antes da sombrinha para a sobrancelha, tô usando mesmo na pálpebra para aplicar sombra. E eu vou aplicando com o dedo, somente um pouquinho e também depois vou esperar alguns segundinhos para secar. Vocês podem reparar que eu tô falando bastante no vídeo e na verdade não tá batendo com áudio porque eu tive que regravar o áudio por conta de alguns probleminhas. Agora vocês estão vendo aí, eu vou usar minha paleta Naked e vou pegar esse pincel também do meu kit da Macrylan. Ele é chanfradinho e a gente vai marcar o côncavo com essa sombra mais perolada. E depois vou completar com esse cinza que eu apontei aí. Então eu vou preencher primeiro o côncavo com esse pincelzinho. Eu gosto bastante dele, que ele já tem esse formato, entre aspas, de côncavo. E daí a gente vai marcando e, como eu sempre falo, não precisa ficar certinho de primeira, a gente vai ajeitando aos poucos e vai fazendo o degradê aos poucos. Sem contar que hoje também a gente vai estar usando o Durex e isso vai deixar muito mais fácil, tá vendo? Eu consigo passar a sombra sem medo, sem ficar me preocupando se ela vai passar muito, se ela vai ficar muito pra fora do olho, porque eu tenho a fitinha ali que vai deixar a sombra bem finalizada. Agora
Agora, eu vou pegar um outro pincel do meu kit da Macrylan, que é esse pontudinho. Eu gosto também bastante dele, ele é bem fofinho e dá pra marcar bastante o côncavo, ele é muito bom. E eu vou pegar essa sombra mais acinzentada. Lembrando que você pode usar a sombra que você tiver em casa. E vou aplicar essa sombra em cima dessa peroladinha que a gente já aplicou. E vou marcando o côncavo e ao mesmo tempo dando aquela esfumada, que esse pincel é melhorzinho para esfumar. E deixando bem claro que assim, não tem necessidade de esfumar tanto. A ideia dessa make é deixar um pouquinho marcada mesmo. E daí eu vou dando aquela consertadinha com o dedo mesmo, só para tirar um pouquinho dessa marcação que a gente deixou, somente um pouquinho. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho que eu tenho, também do kit da Macrylan, esse mais fininho, e vou aplicar essa sombrinha mais clara abaixo da minha sobrancelha. É aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo, além da gente corrigir, quando a gente dá essa iluminada abaixo da sobrancelha, disfarça alguns pelinhos e também disfarça algumas falhas e deixa a sobrancelha com um desenho mais bonito. Daí, a gente vai voltar com aquele pincelzinho e com o restinho de sombra que tem no pincel, aquele cinza que a gente tinha aplicado no côncavo, a gente vai voltar no côncavo e vai dar só uma esfumadinha por conta dessa sombra que a gente aplicou na sobrancelha. Agora a gente vai voltar com o quarteto da Dylos e vai pegar um pouquinho desse fixador de sombras e vai aplicar na pálpebra, para a gente poder estar aplicando depois uma sombra e o pigmento da Dylos. Agora eu vou pegar esse pincel para aplicar sombra e vou pegar a sombra da minha paletinha da Rainha Amada Vult, inclusive foi ela que eu usei no outro tutorial. Gostei muito, muito dessa paleta, ela tem umas cores lindas, lindas demais. E eu vou usar a última cor da paleta, que é essa mais clarinha. Ela é bem perolada e infelizmente não dá pra ver muito no vídeo, mas ela é bem brilhosinha, ela é muito, muito bonita. Também pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha também ficaria legal. E daí a gente vai aplicando nessa partezinha que ficou sem sombra da nossa pálpebra. Agora a gente vai voltar novamente com aquele pincel com restinho de sombra e vai dar mais uma esfumada só para deixar o degradê mais bonitinho. Agora sim, a gente vai para a parte mais legal da make, que vai fazer a diferença, que é o uso desse pigmento da Dylos, que está sendo muito, muito falado por aí, pelo meio das blogueiras e tudo mais. E eu tava muito afim de comprar ele. E outros também, tem uns mais douradinhos, com outras cores também bem legais. Mas esse aí eu acho mais fácil de utilizar, então eu peguei esse mesmo. Comprei na lojinha Maquiadoro, junto com a paleta da Vult e também com o quarteto da Dylos. E daí com um pincelzinho, também do meu kit da Macrylan, a gente vai aplicar mais um pouquinho daquele fixador de sombras do nosso quarteto da Dylos. E agora sim eu vou pegar, como vocês estão vendo, com o pincel enfiar dentro do potinho mesmo, para não ter risco de sujar mais, a gente pega um pouquinho no potinho e vai aplicando com toda a calma na pálpebra. Eu preferi não pegar e não colocar em nenhum outro lugar para depois pegar o pigmento. Eu achei que ia fazer bem mais sujeira, então eu peguei direto no potinho. E vocês vão ver que ele é muito, muito pigmentado, tá vendo? Ao vivo, então, vocês não têm noção do brilho que ele dá. Então fica muito, muito legal mesmo. E ele fica muito bonitinho, vocês não têm noção.
Viram que assim, ele fez um pouco de sujeira, mas nem tanto. Caíram muito poucos brilhos ali embaixo do nosso olho, ali onde a gente normalmente tem olheiras, né? Vocês podem reparar que tem pouquíssimo brilho. Então, assim, o que ajudou a deixar esse pigmento mais fixado na pálpebra foi exatamente o corretivo que a gente já tinha aplicado e o fixador de sombras. Então, ele faz com que as partículas de brilho grudem mais fácil na pálpebra. Por isso é importante que a gente passe quando for usar esse tipo de sombra. E mais uma vez a gente vem com aquele mesmo pincel e vai dar mais uma pinceladinha para deixar, como eu disse, aquele nosso degradê bem mais bonitinho. Agora a gente vai aplicar o delineador. Eu vou usar esse aqui de sempre, da Sephora. Eu gosto muito dele, porque ele tem um aplicador muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês agora, olha. Ele é bem macio, então você aplica com uma facilidade, sabe? Vocês não têm ideia, é muito bom. Ele custa, se não me engano, uns R$60 na loja da Sephora. Eu acho que vale muito a pena pelo que ele é. Ele é bem pigmentado, dura, ele não sai de jeito nenhum. Ele é muito bom. E também é fácil de aplicar, como eu já falei. Eu começo do meio do olho, como sempre, e vou aplicando, e vocês podem ver que eu aplico um pouquinho, abro o olho, que é para ir vendo se o traço tá ficando do jeito que eu quero. E depois vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil da gente aplicar o nosso delineado gatinho, que é aquele finalzinho, né, que a gente não gosta muito, que sempre erra, com o Durex. O Durex vai deixar tudo muito mais fácil, vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora a gente vai aplicar o nosso gatinho. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil com o Durex. Não tem muito o que fazer, vocês estão vendo? Simplesmente você vai marcar até o finalzinho da sombra, para ele ficar fechando direitinho com a sombra. E não precisa se preocupar, como eu disse, se o traço tá retinho, se tá certinho, porque o Durex tá ali e quando a gente tirar, vocês vão ver que vai ficar bem legal. E eu vou juntando só o outro tracinho que a gente já tinha deixado na pálpebra. Agora a gente vai tirar o Durex e vocês vão ver como o efeito que ele deixa, bem legal na sombra e no delineado também. Viram como fica legal? É muito mais fácil. Olha, eu vou mostrar pra vocês mais pertinho. É muito mais fácil, você não tem que se preocupar com nada. A sombra fica exatamente certinha e o delineado também. Essa bolinha aí que ficou foi por conta do jeito que eu tirei o Durex e depois a gente conserta, saiu de menos. O importante é que o gatinho ficou lá direitinho e bem retinho do jeito que a gente gosta. Depois disso, a nossa make vai estar praticamente pronta. A gente só vai agora fazer mais alguns detalhes para que ela fique mais elaborada e mais bonitinha. Agora a gente vai voltar com o corretivo que eu já tinha usado no início do vídeo e vai aplicar embaixo do nosso cílio inferior, onde a gente tem olheira. Isso vai ajudar a fixar mais a sombra que a gente vai passar abaixo dos cílios e também para dar mais uma corrigida e tampar aqueles pequenos brilhinhos que a gente não repara muito, mas que caiu da sombra. E vocês podem ver que eu também vou consertando, dando um jeitinho naquela pequena falha que eu deixei no delineado. Agora, com um pincel pequenininho, eu vou pegar também da minha paleta Naked, aquela sombra que eu já tinha falado, que é a cinza, e vou aplicar rente aos cílios inferiores. Agora eu vou pegar esse meu lápis, esse meu duo de lápis da Maybelline, e vou usar o branco na linha d'água, isso vai ajudar a abrir o meu olhar. E também vou usar o preto rente aos cílios inferiores em cima desse cinza que a gente já aplicou. Agora a gente vai voltar com esse pincelzinho pequeno e vai dando uma esfumadinha abaixo dos cílios, para juntar esse preto ao cinza.
Gente, eu não tinha reparado, mas enquanto eu continuava aplicando o rímel e também uma sombra mais clarinha no cantinho interno para iluminar o olho, a câmera parou de filmar porque não tinha mais bateria. Então eu voltei para gravar só o finalzinho mesmo para vocês. Como vocês podem reparar, eu tive que regravar o áudio, como eu já tinha falado, porque eu tive alguns problemas. Mas espero que mesmo assim vocês tenham gostado do resultado.